há um certo sentimento das igrejas atuais de querer entender e compreender por que o homem é assim. Eu digo não de avaliação, não o critério de avaliação, porque isso nós temos que ter. Eu digo de sentimento de querer amparar na compreensão disso, de tentar ajudá-lo, mesmo ele sendo assim. Vejam bem vocês, eu tenho dito constantemente que no pensamento teológico intelectualista, isso a gente identifica como existencialismo, tá? Quando o homem ele é o centro da atenção desse estudo, do que pode na verdade ser melhor para ele. Só que nós temos um detalhe, biblicamente falando, a centralidade não está no homem e nem naquilo que o homem precisa. A centralidade inicial está naquilo que Deus manifestou e proveu de si mesmo para a redenção e salvação da humanidade. Então diríamos que se nós tivéssemos um aspecto aqui de sensibilização, essa igreja estaria orientada pelo Cristo a escutar o grito da cruz e o gemido do Senhor quando ele sofreu, e não ter essa atenção tão especial de querer exatamente saber qual a opinião dessa pessoa, o que ela precisa agora. Porque tudo se constrói nele e a partir dele, e o resto são consequências. Então os amados precisam exatamente ter esse desafio de separar o que é realmente teologia de ciência, tá? O que é evangelho disso, da filosofia. Porque enquanto houver uma mistura entre essas duas coisas, daquilo que Deus fala e daquilo que o homem pensa, nós não vamos conseguir realmente amparar e resolver o nosso problema aqui, que é formar exatamente um pensamento de fé que possa amparar o homem nisso, em condições de que ele se salve. Não há hipótese alguma nas palavras do Cristo que Deus vai entender e compreender, porque todos estão divididos assim. Eu tenho escutado o tipo dessa reclamação. Eu não sei com quem que eu fico. Eu não sei com quem está essa verdade. Senhor, depois que ele desceu aqui nesse mundo e fez o que fez, já não é a verdade que temos que crer? Então nós não precisamos realmente se amparar em nada daquilo que se pensa ou se fala por aí, mas naquilo que ele fez. A centralidade está nele, e o problema da igreja hoje é que ela se perdeu disso, tá? Da fé, não da vontade de buscar a Deus, tá? Porque isso ela continua fazendo da forma dela. Eu digo da fé que se revelou, da fé que se manifestou, que se personificou na pessoa de Jesus. Enquanto nós não resolvemos isso, vai continuar essa desgraça que está dentro da igreja. E nós vamos chegar aqui, vamos reclamar, a gente vai falar, vai apontar inúmeros fatores decorrentes disso, né? De uma usurpação, decorrentes disso, de gente que tomou para si a vinha da salvação, a fim de tentar controlar isso por questões ideológicas. E há uma preocupação aqui de amparar a tua fé e como você pensa sobre Deus ou sobre Jesus Cristo ou sobre salvação. E eu falo para você por quê. Porque segundo o próprio Cristo que se fez Jesus, qualquer coisa que fizemos aqui em torno dessa fé que não se adequar ao que ele disse, ao que ele pediu e ao que ele ordenou, não tem honra naquilo que fazemos aqui. Eu digo, não há resposta. A perspectiva é o fracasso. Porque não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele quer. Tem que reverter isso. Amém? Então hoje não vai ser diferente, porque hoje ele me pediu para pregar esse texto aqui, e o pastor eu vou abordar novamente a pedido dele sobre história do tempo, bíblica, óbvio, e a questão da interpretação. Tá? Como a interpretação, ela na verdade é vista pelas escrituras, digo vista no ponto prático, como que isso acontece na vida da igreja e na vida do cristão. Tá? E o pastor eu vou detalhar algumas coisas importantes aqui que eu tenho certeza que você vai compreender e entender no final de tudo, que isso serve para você. O primeiro detalhe que o pastor eu vou tratar hoje aqui é sobre história, tempo e estações. Eu digo história numa visão panorâmica disso, tá? Que é um detalhe, uma importância que faz parte de todo o esquema do entendimento sobre teologia e fé. Tá? Separar as ações dos homens e a ação de Deus, isso é algo
recomendado para todos vocês. Não queiram unir as duas coisas, porque Deus, ele não é participante de nada injusto. Deus, ele não comunga com nada que soe ou testemunhe injustiça. Então, o que o homem é, ou o que ele faz, é separado daquilo que Deus realiza, ou que ele se compromete em fazer. Então é muito importante o que o pastor eu vou falar para os irmãos aqui, porque são detalhes que a gente constantemente cita aqui de púlpito, né? Para deixar claro para as pessoas o seguinte: olha, o que vocês estão vendo acontecer aí no mundo, aí agora, aí fora, tá? Há um esquema de entendimento e compreensão bíblico aonde isso vai chegar. E você, como um cristão, como uma pessoa que assumiu a fé, você tem que dominar esses aspectos. Como que o mundo, né, ele acaba, ou então como as coisas na verdade vão se encerrar aqui, se é que vão, tá? E as escrituras sagradas, ela ampara a igreja nessa interpretação, nessa visão ampla, da onde a história se inicia até onde ela vai ou quando ela acaba. Como também segue Lucas capítulo 4, versículo 18 ao 21, como há muitos textos também referentes à história, ao tempo, às estações, aos ciclos, né, que Deus controla. Quando eu falo Deus controla, no sentido de que Ele se empenha não só anunciar o que vai acontecer, como também se empenha em fazer progredir isso até ser consumado. Eu tenho dito, amados irmãos, que quando alguém chegar para você e disser para você que Deus se afastou da história, Ele se apartou da história e deu à humanidade, né, ou aos homens aqui, o controle disso, isso está contra a palavra de Deus e contra os fatos, porque há coisas que Ele anunciou na vida do Filho que se mantêm em progresso, se cumprindo e estão acentuadas, tá? Acentuadas, ou seja, o céu está negro e demonstrando que vai chover, ok? Então Deus, ele não se afasta ou não se aparta da história. Por quê? Porque pela palavra dele mesmo, que ele disse lá atrás, ele confirma isso, a sua presença, tá? Então, pastor, eu disse aqui para os irmãos uma coisa importante: separe os atos dos homens do ato de Deus, porque na história bíblica isso é preciso, tá? Segundo as escrituras sagradas, não haveria história sem o Filho dele. Não haveria história bíblica sem uma panorâmica de salvação. O que eu quero dizer para vocês é que a história das civilizações, ou a história da humanidade, tudo começa quando Deus faz o homem e o homem cai, e cai no pecado. Ali na queda de Adão, Deus anuncia ao homem, à mulher e à serpente que ele enviaria um representante disso, de uma redenção, do que Adão fez e posteriormente passaria para todos. E a história começa sendo feita, a história de Deus, ela começa sendo feita com total visão messiânica, ou seja, começa a ser escrita ou anunciada, porque o Filho existe. Se o Filho não existisse, nada teria sido escrito. Eu digo da parte de Deus. E muito mais ainda os homens conseguiriam ter chegado até o dia de hoje, tá? Então, como que a gente define história bíblica? Tempos que Deus marcou. E como são vistos esses tempos marcados por Deus e esses anunciamentos? Como uma panorâmica de salvação. Desde o momento em que ele diz que o Filho viria, até o progresso disso, a consumação disso, o cumprimento disso, como todo mundo sabe, como realmente foi o que aconteceu na vinda de Jesus e na sua missão e nos seus atos. Bem, o que eu estou querendo dizer aos amados irmãos, que quando a gente fala de história bíblica, a gente fala de um único livro capaz exatamente de dizer às pessoas como a história das civilizações começaram e como ela vai terminar. Nenhum livro escrito na humanidade tem essa capacidade. Então a Bíblia tem que ser vista por vocês não como uma literatura, mas como um livro que te revela isso, os tempos que Deus marcou e o que Ele vem na verdade confirmando ou cumprindo para a sua própria glória. E como disse, todos os livros sobre religião ou sobre Deus saíram disso que você está na mão aí. Todos eles estão inspirados e alicerçados em páginas da Bíblia Sagrada.
São cópias fajutas. Se você ler, a exemplo, o Alcorão, você vai ver que aquilo ali é uma cópia fajuta da Bíblia Sagrada. E que Maomé jamais teria condições e capacidade para orar aquilo como falam. Porque nem tempo ele teve e nem condiz com a biografia dele. Eu quero dizer aos senhores que aquilo foi forjado. Agora a história dele e o que ele fez, o que ele é, o que ele queria fazer, mais ainda, porque não condiz com a realidade. Mas não é minha pauta para você falar de Maomé aqui, e nem da fé islâmica. Mas pode dizer o seguinte, senhores, eu tenho dito isso: não deixe ninguém rebaixar a revelação de Deus numa mera literatura ou num mero livro. A Bíblia não é para estar na biblioteca. A Bíblia é para ser entendida por você e estar escrita no teu coração. Entenda isso, não há nada nesse mundo que chegue ao nível desse livro. Por isso odeiam Israel, odeiam os judeus e odeiam aquele lugar. Porque aquilo ali é uma mina arqueológica de informações com capacidade e profundidade histórica para dizer que esse livro não mente em nada do que ele te diz, em nada do que ele te fala. É a visão literal da história. E o meu Senhor esteve lá e passou por ali, e a primeira igreja foi aberta lá. O que vão fazer com Jerusalém e com Israel, você já sabe, porque as profecias falam: vão cercar aquele lugar e vão querer destruir aquilo. Eles querem varrer da mente dos homens e do coração das pessoas tudo que fala sobre Deus, ou tudo que confirma a sua existência. Por isso esse ódio contra a Bíblia. Não é por uma questão só dogmática, é pela narrativa daquilo que Deus vem anunciando por homens que Ele inspirou e progredindo a sua palavra, fazendo a cumpri-la. Foi claro? Um detalhe importante: quando nós falamos da história de Deus e da história bíblica, nós falamos de um tempo que não leva sentido abstrato. Eu digo aos senhores aqui que a história bíblica, ela diz o seguinte para vocês: são fatos, não são suposições. São fatos, não são figuras. As Sagradas Escrituras se confirmam isso. Na história, tudo que fala aí é verídico. Por isso a arqueologia. E todo o conteúdo daquilo que Deus se prontificou em revelar de si mesmo, todo esse conteúdo foi provido por Ele. Como que a gente julga isso dentro da história? Exemplo, já falando que eu estou falando de interpretação e inspiração, que é um problema na teologia. Como que, Antigo Testamento só, como que todos aqueles homens conseguiriam manter informações sobre o mesmo Deus e falar de uma mesma fé sem terem se conhecido? Como eles conseguiriam organizar um pensamento teológico tão uniforme, tão idêntico, vivendo em tempos diferentes e não se conhecendo? Como organizar isso na antiga aliança e depois, posteriormente ainda, validado pelo nosso Senhor e anunciado por Ele mesmo, como verdades? Então não se trata de um pensamento de alguém, mas de acontecimentos que Deus vem se firmando. Ele vem firmando dentro da história e mantém assim até o dia de hoje. Por isso, o entendimento de que a visão histórica bíblica, ela é toda linear e toda verídica, com o propósito que Ele anunciou previamente e se dedicou exatamente a fazer com que se cumpram. Ou seja, são propósito que Ele anunciou previamente e que agora Ele se dedica para que estes propósitos, ou estes eventos, ou estes acontecimentos se cumpram. Ele exige uma consumação. Por isso a vista é linear, porque o tempo nunca volta para trás, nunca volta da onde saiu. Ele sempre se mantém em curso até se cumprir aquilo que Deus falou. É como uma escada rolante, só para quando chegar lá em cima. Então, se Deus falou, Ele trabalha para cumprir. E enquanto Ele não cumprir, Ele não é glorificado.
Então aquilo que aconteceu na cruz do Calvário assinala isso para nós, de algo que ele disse que ia acontecer, e o Filho veio e cumpriu literalmente e perfeitamente isso, para assinalar à humanidade um tempo de oportunidade e de decisão, da qual nós estamos usufruindo aqui, e que jamais qualquer um poderá dizer que isso não está certo, que isso não está tão evidente, que isso não está tão claro, porque Deus se manifestou com propriedades, com atos. Ele desceu aqui, ele cumpriu todas as exigências messiânicas ditas dele antes dele se encarnar. Ele evidenciou à humanidade, não só ele mesmo, como os feitos, a obra e a existência do seu Pai, levando até a cruz a eficácia disso, de que Deus não erra, de que Deus não falha, e Ele é poderoso para fazer cumprir as suas promessas. Ou seja, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus imputa agora a consumação, e esse relógio continua batendo, a história continua em curso, e Deus continua fazendo trabalhar para que o Filho seja glorificado, e tudo aquilo que Ele fez, ou que Ele tenha dito do mundo, dos homens, sobre Ele mesmo, ou sobre a eternidade, seja consumado. A história não para na cruz, a história não para na morte dele, a história continua com a ressurreição dele, e com os fatos que ele disse se cumprindo, para deixar claro a esta igreja, para deixar claro a essa sociedade, que são tempos de decisão, são tempos de oportunidade, e Deus se mantém controlando a história, o tempo, as estações e cada detalhe disso, para que isso chegue ao final, e no final Ele e o Filho sejam glorificados, recompensando aqueles que creram com a salvação e julgando aqueles que rejeitaram. Daí a gente fala de escatologia. Há alguma probabilidade de que o juízo não venha? De uma condenação não existir da parte de Deus aos homens que estão aqui? Pergunte isso para Ele. Se Ele não falhou até agora, por que queria abrir mão dessa parte? Se os ciclos, as etapas, o tempo e tudo que foi dito, Ele foi infalível, por que Ele agora, nesse exato momento, tornaria a vinda de Cristo, o juízo final, uma coisa evitada? É inevitável por quê? Porque tudo aconteceu até agora. Então você pode, obviamente, lutar contra isso em tua mente, no teu coração, acreditar que o mundo vai conseguir escapar do juízo dele e do que foi anunciado pelo Filho dele, mas para você poder acreditar nisso, tem que ter uma coisa acima de você mesmo, você não concorda? Nós estamos trabalhando teologia, pô. A história está me pregando uma coisa que está acima de você e de mim, e que nós não temos como controlar e sequer evitar. Vamos chamar a NASA, vamos chamar a Google, vamos chamar toda a patota da elite global, todo o sistema tecnológico e tudo isso que está aparelhado da fora, porque nós vamos fazer uma guerra contra isso, impedir que Deus requeira o que é dele aqui, e dos homens, e do que fizeram com a vida. É possível? Por que você não pergunta para Ele? O entendimento é mais ou menos esse aqui. Se esses padrões se cumpriram e vêm se cumprindo, então aí já entra um outro ponto. Não é falta de evidência para você de que corremos o risco, sim, de uma consumação. Não é falta de evidência, é porque você é ignorante demais e orgulhoso demais para acreditar nisso. Você consegue discernir quando vai chover, ou quando haverá um dia maravilhoso de sol, num céu de azul insípido, mas não consegue discernir isso? O que Ele falou que vem se cumprindo? Então não se trata de uma deficiência, não se trata de uma incapacidade, se trata de um orgulho. Não é porque você é burro demais e não conseguiria entender isso, ou então porque você é alguém que não tenha visão, inteligência, sensibilidade ou coisa do tipo. É porque você é duro demais para dar a Ele isso, a glória,
e o reconhecimento de que Ele se mantém vivo e presente na história por intermédio da sua palavra e dos seus anunciamentos. Ele marcou e vem marcando, e essa igreja está marcada. Nós estamos marcados com isso. Temos a nossa consciência, o anunciamento disso. E abandonar agora isso, largar tudo isso que eu estou falando aqui, é mais ou menos um tiro no pé. Nós vamos correr para o braço de quem? Para o braço de quem nós vamos correr para ser amparado? Quem vai nos dar a escápula? Quem vai nos dar uma saída? Ah? Quem vai ajudar essa humanidade, a sociedade, quando ela sangrar? Quando ela se rachar no meio? Como já está acontecendo pela corrupção nesse mundo. Então não adianta você buscar ideia, não adianta você ir à procura de pensamentos positivos. Você tem que entender a prática disso. Você olha a janela, você olha para esse mundo e você entende isso no realismo, que o mundo não é o que os homens estão falando por aí. Esse positivismo mental, esse otimismo débil, na prática não funciona. Porque a visão apocalíptica nos atinge em todas as esferas. A visão da consumação atinge todos os cantos da vida humana. E não há como você não enxergar um fim. Não há como você não entender isso, que não tem mais para onde ir. Tem, só no ambiente virtual. Na realidade, não. O mundo está mais ainda curto e pequeno do que o teu quarto. Por isso que a depressão, porque a maioria está deprimida, a maioria está angustiada, gente querendo se matar, gente isso ou aquilo. Por quê? Porque não há perspectiva, não há visão futura. No mundo realista. Agora na ficção, aí no mundo virtual, isso aí tem um monte de coisa. Você vai para onde você quiser pela internet, mas na realidade você não vai. Teus direitos estão sendo confiscados, você constantemente está monitorado. Há ações radicais de mudança que nós todos estamos sendo obrigados a se sujeitar, a obedecer, como se nós já estivéssemos sendo empurrados para o mundo militar e uma ditadura global. E ainda tem gente que acredita que esse mundo vai melhorar, que tudo que está acontecendo aqui vai driblar as noções apocalípticas daquilo que o Cristo falou quando veio aqui. Então me prova. Na realidade, na prática, me prova. É muito argumento da parte de Deus para pensamentos tão fúteis e tão miseráveis assim. Tem muito argumento bíblico, entendeu? Para refutar esse conjunto de ideias, que o mundo é alguma coisa, que o homem vai escapar. Então atenda, igreja, ao que eu falei até aqui. Deus controla a história, as estações e o tempo. E sem o Filho dele, não há panorâmica, não há salvação. Se você quer entender direito o que vai ser desse mundo, o que vai ser dos homens, o que vai ser dessa terra, Jesus é a exegese disso, é a hermenêutica disso. Ele é a razão disso tudo. Se você quer entender porque Deus vai dar um basta, vai dar um fim para toda essa farra que está lá fora, entenda na cruz e à luz do Filho dele. Porque pela ciência, pelos homens, vão te enganar.